Bem-vindos a este episódio especial do Justiça Cega. Temos connosco o Sr. Procurador-Geral da República, naquela que é a sua primeira entrevista de fundo a um órgão de comunicação social. Bem-vindo, Dr. Amadeu Guerra. Que balanço faz destes primeiros 9 meses de mandato como Procurador-Geral da República? Considera que já conseguiu reformular o Ministério Público e, conforme disse na sua tomada de posse, colocar a imagem do Ministério Público no patamar que merece? O balanço é positivo. Temos muito trabalho já realizado, nomeadamente ao nível das estratégias do Ministério Público. Temos várias estratégias aprovadas e publicadas no portal do Ministério Público, nomeadamente sobre recuperação de ativos, sobre tráfico de pessoas, sobre as questões da violência doméstica, dos idosos, do cibercrime. E estamos a preparar uma estratégia também na área da inovação e da inteligência artificial. Ainda não completou um ano de mandato e enfrenta já uma greve de magistrados, pelo menos foi anunciada, não sabemos ainda se vai ser concretizada. É a primeira nos últimos 6 anos e que prevê 2 dias de greve geral e 3 de cariz regional, com início em julho. Ainda é possível evitar esta greve convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público? Bom, primeira questão, e que fique claro, a greve é um direito dos trabalhadores que nós respeitamos. As razões subjacentes à greve têm a ver essencialmente com a falta de magistrados do Ministério Público, só que o Conselho Superior do Ministério Público e eu, em particular, temos uma estratégia diferente de abordar as questões da falta de magistrados, que não coincide com o entendimento do Sindicato do Ministério Público. Eu recebi-os, disse-lhe quais é que são as razões da nossa estratégia. Acho que a resolução dos problemas da falta de magistrados não se resolve com pedidos avulsos de cursos especiais, assim, quando estão a faltar pessoas. Penso que se resolve com uma análise integrada e a longo prazo, que conte essencialmente que é esse o problema com a jubilação de magistrados. Portanto, nós temos que saber, e sabemos, temos esse levantamento feito, quantos magistrados é que vão sair. Este ano vão sair bastantes, no ano passado, desde que eu tomei posse, saíram alguns, em 2026 vão sair mais do que este ano, e portanto... Já tem alguma ideia do número certo? Não temos a ideia do número certo. Penso que se tivermos aí mais 120 magistrados, que poderemos, para além destes, porque temos o 40º curso, tem 55 magistrados, que estamos a tentar, já solicitámos isso à Sra. Ministra, que seja encurtado o curso. Isto tem implicações orçamentais, como é evidente, e, portanto, para haver um decreto-lei que autorize o encurtamento, teremos de ter a autorização do Ministro das Finanças relativamente a isso. Sr. Procurador, mas esta é uma greve convocada na sequência da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, a que preside, e não por fatores externos ou políticos, como já aconteceu no passado. O Sr. Procurador está disponível para voltar a discutir a proposta de movimento e acolher as propostas do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público? Bom, eu fiz a reunião com o sindicato, expliquei-lhe as nossas razões, as razões pelas quais optámos por aquela solução no aviso, e, em primeiro lugar, é importante dizer uma coisa. Não é bem verdade aquilo que se diz nas redes sociais, por algumas pessoas que pertencem ao Ministério Público, que a responsabilidade de tudo isto é do Sr. Vice. Eu já disse isto em concreto. Também, necessariamente, não será do Conselho, porque todos nós sabemos, o aviso do movimento teve 7 votos a favor e 7 contra, e eu utilizei o voto de qualidade que tenho nos termos de estatuto. Portanto, a responsabilidade é minha. E se me quiserem criticar, podem criticar, que eu tenho capacidade... Tomei esta decisão como uma decisão sua? Claro que é uma decisão minha. Quando há um voto de qualidade no órgão colegial, é o presidente do órgão colegial que deve ser responsabilizado por isso. E eu já referi isso concretamente, que o responsável por isso sou eu. Mas sou responsável por isso porquê? Nós, em novembro do ano passado,
criámos um grupo de trabalho para verificar os aspectos do movimento e queríamos que o movimento ocorresse sem grandes problemas e com algum rigor. E, portanto, o que é que acontece? O grupo de trabalho esteve a funcionar, viu comarca a comarca, as dificuldades que tínhamos, as dificuldades que podiam surgir até ao movimento e as dificuldades que podem surgir durante o próximo ano, que não há magistrados, e até, portanto, até ao próximo movimento. Já contámos com a substituição de magistrados. E eu tenho respeito por esse grupo de trabalho, que, aliás, membros do grupo de trabalho, até fora do Ministério Público, disseram que foi do grupo de trabalho de movimento mais sério que já houve até agora, e, portanto, eu não posso, depois de um grupo de trabalho estar a trabalhar. Foram ouvidos os procuradores já regionais, todos eles, sobre essas questões. Houve ali dissidências, como é evidente, mas eu acolhi o entendimento que o grupo de trabalho tinha. Quando recebemos o sindicato, quando eu recebi, mais o Sr. Vice, dissemos, há determinadas questões que podiam ser limadas, como seja as definições funcionais, que há ali uma grande oposição no que diz respeito às pessoas que fazem direito laboral fazerem outro tipo de funções, e no que diz respeito aos tribunais de família e crianças também a mesma coisa. Nós estávamos com a possibilidade, ou aceitámos isso como viável, de fazer essa alteração, mas chegámos à conclusão que isso tinha que haver reformulação do movimento. E, digamos assim, houve um comprometimento dos procuradores-gerais regionais de Lisboa, Coimbra e Évora, de que, independentemente disto tudo, não iam fazer não atribuir essas funções aos magistrados nos próximos anos. Mas, hoje por determinação de alguns coordenadores da comarca e de alguns diretores de APs regionais, há pessoas que têm já estas funções por despacho dessas entidades. E, portanto, agora, que fique claro, isto não tem nada a ver com pregos na especialização. Vamos lá ver, eu estou até à vontade. A especialização no Ministério Público tomou força a partir do momento em que eu fui diretor do TSIAP e com a doutora Joana Marques Vidal e que se preparou a lei, o Estatuto atual. Sempre deu a cara por essa especialização? Sempre dei e continuei, criei secções especializadas no TSIAP e depois a seguir ao TSIAP vieram os DIAPs regionais e veio por imposição ou por determinação da doutora Joana Marques Vidal, foram criadas as secções especializadas. Claro. Se alguém percebe da sua resposta, só para encerrar este bloco da greve, ou da greve anunciada, se alguém percebe da sua resposta, o Sr. Procurador-Geral assume as conclusões do grupo de trabalho, dá a cara por ele e, portanto, se for necessário chegar a um confronto com o sindicato, chegará em nome dessas conclusões. Mas acha que ainda é possível evitar esta greve? Eu acho que é sempre possível evitar esta greve. Nós tivemos o cuidado, antes da Assembleia Geral, de fazer um esclarecimento aos magistrados, através do SIMP, para saber o que é que estava em causa. Portanto, eu penso que não está em causa afrontar os magistrados com esta situação. Nós temos magistrados dos DIAP, do TSIAP, menores e família, a quem já não podemos pedir mais. Não temos, eles não têm, estão exaustos, alguns deles. E eu vou amanhã acabar a visita à última comarca. Tem visitado todas as comarcas. Visitei tudo, só me fica a faltar uma ida à zona da Almada, comarca de Lisboa, já visitei outras comarcas. E estou-lhe uma visão do terreno também. Temos uma visão clara. Os magistrados estão assoberbados de trabalho e estão a fazer o seu papel. E eu tenho sempre a oportunidade de lhes agradecer o esforço que fazem, muitas vezes com prejuízo familiar, e há alguns magistrados a quem já não pedimos mais, não podemos pedir mais, mas há magistrados de outras áreas que não áreas especializadas também, sei lá, na área civil, na área do STEP, nas áreas de tribunais, que agora não são comarcas, as comarcas são grandes e, portanto, de secções, determinado tipo de secções, que, no nosso ponto de vista,
ainda lhes podemos pedir um esforço. E é isso que nós fizemos. Portanto, ao atribuir conteúdos funcionais que permitam que as pessoas façam esse esforço, nós estamos a tentar viabilizar uma certa flexibilização por parte dos coordenadores de comarca e por parte dos procuradores-gerais regionais. Levantou-se um problema que nós aceitámos, para mim não estava em causa, mas para haver segurança para os magistrados, de que isto poderia gerar uma arbitrariedade por parte dos coordenadores de comarca e por parte dos procuradores-gerais regionais, que podiam indistintamente colocar os magistrados em determinadas funções que não poderiam ser colocados. Nós fizemos uma clarificação na reunião do Conselho, onde dissemos que a proposta é do coordenador de comarca, o Procurador-Geral Regional tem que autorizar e o Conselho Superior do Ministério Público ratifica. Portanto, neste momento estão garantidas as razões para não haver arbitrariedade. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas porque conheço o bom senso das pessoas que estão no terreno a dirigir os magistrados e, portanto, mas apesar de tudo, por uma questão de garantia, facultei isso. Muito bem. Também há uma reposição da hierarquia aqui nessa matéria, que é uma questão também sempre, mas isso... Vamos mudar de assunto, vamos entrar aqui num bloco de entrevista que tem a ver com a corrupção. Só na última década assistimos a processos muito importantes como o processo Marquês, o Influencer, Tutti Frutti e mais recentemente até averiguações preventivas de Aloísio Montenegro e a Pedro Nuno Santos já foi arquivada. Considera que os sucessivos casos que envolvem titulares de cargos políticos podem promover o chamado populismo judicial ou até alimentar a ideia de que são todos uns corruptos ou estamos perante, de facto, uma maior especialização do Ministério Público, acesso a mais informação e logo, naturalmente, surgem mais processos relevantes? Bom, a corrupção, a investigação da corrupção é uma prioridade da Procuradoria-Geral, já é há muitos anos. A estratégia da corrupção já foi feita há muitos anos. Era eu ainda diretor do DCIAP, era a doutora Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral, e nós temos continuado a acompanhar os aspectos da corrupção. Introduzimos, desde o meu discurso de posse, uma nova realidade agregada à corrupção, que é o aspecto da recuperação de ativos. Eu sempre entendi, pela experiência que tive nos tribunais, que, aliás, de buscas concretas, em que as situações de corrupção, quando eram feitas detenções, era uma situação trivial para as pessoas que eram detidas, mas quando nós apreendíamos os bens em grande quantidade, aí é que eram reações. Portanto, e nós sabemos isso. O que dói, entre aspas, não são necessariamente as medidas detentivas, também são, como é óbvio, mas são as medidas de recuperação de ativos e de fazer com que os bens obtidos através da corrupção ou de outros crimes sejam retirados da esfera patrimonial dos arguidos ou condenados. E acha que esse processo tem corrido bem, esse sistema de recuperação de ativos? É assim, está a correr, já se iniciou há muito tempo, já estão sinalizadas quem são os sítios que vão ter, a ideia é ter magistrados especializados que, em princípio, só façam recuperação de ativos e, ao mesmo tempo que se inicia a investigação, vai-se iniciar a recuperação de ativos relativamente às investigações. Eu digo só façam, se for necessário, ou se houver razões em tempo de trabalho que justifiquem um magistrado estar a tempo inteiro, porque se não estiver a tempo inteiro, obviamente, se não tiver a tempo inteiro na recuperação de ativos, pode fazer inquéritos, porque os magistrados aqui, felizmente, têm muito que fazer. Disso não se queixam. Eu faço esta pergunta ter pouco. Porque o Governo já anunciou que quer rever o sistema de recuperação de ativos. E nós também. Como é que acha que deve ser feita essa reavaliação? O que acho, e aliás já fiz diligências com o diretor da Polícia Judiciária, acho que a estrutura do GRA deve ser reforçada, nomeadamente com uma direção que o diretor considere efetiva e que dê garantias e que seja uma direção dinâmica e que depois que tenha um grupo de pessoas especializadas nessa área, nomeadamente em termos de registros,
de registros, de encontrar os bens através dos meios registrais, que os imóveis estão todos registados, ou através das finanças, ou o que quer que seja. E, portanto, temos que reforçar nesse meio, mas temos que dar um passo muito importante, na minha ótica, e já também falei com a senhora Ministra sobre isso, e já, aliás, disse isso na abertura do ano judicial. Acho que o GAB tem que ter outro tipo de estrutura. Portanto, o GAB é um gabinete de administração de bens que administra os bens apreendidos. Nós há determinados bens que temos que vender imediatamente. Não pode acontecer como A lei já permite isso? Permite. Portanto, a afetação e venda de bens. Os perecíveis é evidente, bens que se possam estragar. Sim, a lei já é clara sobre isso. São vendidos imediatamente. Nos outros, podemos fazer a afetação de bens, nomeadamente de viaturas. Isto é, andamos a comprar, e eu, aliás, fui acusado disso, de gastar muito dinheiro em viaturas, que fica aqui claro que eu limitei-me a cumprir uma decisão que já havia antigamente, mas se a decisão viesse para mim, eu continuava no mesmo. Mas são viaturas em leasing, que hoje, digamos, está na moda. Eu não concordo muito com isso. Aliás, nós tivemos que assinar o contrato, mas eu já tenho duas viaturas aqui que foram apreendidas e foram afetas à Procuradoria-Geral, e assim que as puder devolver aos leasings, vou devolvê-las. Mas, Sr. Procurador, quando for na estrutura nacional para a recuperação de ativos que está prevista na sua estratégia, pergunto-lhe em que ponto é que está a criação dessa nova estrutura e quando é que estará em funcionamento pleno? A estrutura está criada, em princípio será para o DIAP, para os DIAP regionais, para os DIAPs com maior movimento processual em que se justifique que tenham muita criminalidade económica ou financeira e que tenham situações de branqueamento, e, portanto, vamos analisar caso a caso. Já foi dada a formação, o Dr. Hélio Rodrigues, que é um especialista nesta área, tem andado a dar formação e a fazer contactos com magistrados, dizer-lhes... A estratégia é muito simples, vocês ficam com a capacidade técnica para fazer toda a atividade de recuperação de ativos. Primeiro, estará a funcionar no terreno até ao final deste ano? É uma estrutura grande, eu penso que é possível, que pode ser possível, mas será por partes, acho eu. Nós não conseguimos dar formação até ao final do ano em todos os sítios que queremos pôr de recuperação de ativos. Mas já bem percebi muito sinteticamente, tornar mais eficiente a recuperação de ativos, sim, aprender mais e estar gerir os preventivamente de forma mais eficiente, e também vender os bens, não só carros, como também casas, ações, etc. Manter isto quadros. Tudo conjugado também com aquele mecanismo... As pessoas não imaginam o que nós gastamos em quadros para ter os quadros em sítios adequados. E, portanto, em geral, recorremos fazem-se contactos com os museus, mas também já estão cheios, e nós temos que pagar uma mensalidade razoável então, por alguns quadros. BPP, por exemplo, do Banco Privado. E do BES, por exemplo, mas há mais. E, portanto, nós temos que agilizar, porque não, eventualmente, vender antecipadamente determinados quadros. É complicado, mas tem que se ponderar isso, mas é o GAB que tem que fazer isso. Se eu bem me recordo, era essa também a ideia original do projeto Fênix, quando foi iniciada a questão da recuperação de ativos, inspirado na lei holandesa, por exemplo, recordo perfeitamente disso, em 2010. Exatamente. Deixe-me fazer aqui uma pergunta que é muito importante para a população, para a opinião pública, porque quando nós falamos de combate ao crime económico ou financeiro, a primeira imagem que vem à cabeça, isto aqui a expressão, a minha, é a ineficiência. Eu tenho para mim que a ideia que existe na opinião pública sobre um problema do Estado com a corrupção tem mais a ver com essa ineficiência e com a insistência de existirem uma justiça para ricos e para pobres, ou seja, uma justiça que é eficiente na justiça comum, mas uma justiça que é muito lenta e muito ineficiente no combate ao crime económico ou financeiro, faz com que a opinião pública pense que existe um problema de corrupção, se calhar, endémica. Se calhar essa corrupção endémica não existe, mas existe de facto uma ineficiência no combate ao crime económico ou financeiro por parte da Administração da Justiça. Concorda com este diagnóstico? Bom, a ideia de haver uma justiça para ricos e pobres existe, mas também não extrememos as coisas, não é? Tem-se às vezes a ideia que os grandes escritórios de advogados conseguem salvar as pessoas, Temos uma defesa justa. Essa ideia, no meu ponto de vista, é errada, porque ao Ministério Público, e nomeadamente quando era magistrado, eu não tinha receio
de enfrentar os grandes escritórios. Isto é o direito e, portanto, é no direito que se debatem as coisas. E, portanto, eles vêm sempre com pareceres e tal, pareceres de jurisconsultos, mas muitas vezes nós basta citarmos o manual do autor do parecer para dizer lá que o livro número tantos tem defende e ensina aos alunos uma teoria diferente daquela que está no parecer. E, portanto, para rebater um ponto desses, pode ser suficiente com isso, apontando para as teorias que constam dos livros, dos compêndios que o professor ensina aos alunos. E, portanto, agora é evidente, quer dizer, um cidadão, se quiser, através da via dos recursos, atrasar os processos, um cidadão normal que não tem meios, não tem capacidade, porque as custas são caras, não é verdade? E aí sim, que há uma justiça para ricos e pobres, porque o cidadão, quando o advogado lhe fala numa hipótese de recurso, ele diz: eu estou mais recursos não, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e para pagar os honorários dos advogados, não é? Nessa medida há. Da parte dos magistrados, da parte de nós magistrados, considerarmos se os ricos temos mais benevolência ou não temos, nós temos vários casos, que não vou citar, mas toda a gente sabe que há situações, já com julgamentos feitos em cumprimento de pena, que as pessoas são poderosas, mas estão a cumprir pena e hão de vir cumprir pena algumas. Estamos à espera do trânsito em julgado de várias decisões, porque depois rebate-se com essa situação da morosidade várias coisas. Primeiro, muitas vezes a morosidade pode ser do Ministério Público, não? Eu estou sempre disponível para aceitar responsabilidades e apontem meus casos. Mas muitas vezes também é de entidades terceiras, que perícias que demoram imenso tempo, a falta de capacidade dos órgãos de polícia criminal, em termos gerais, e da polícia judiciária em particular. Eu penso que a polícia judiciária agora foi robustecida de meios e vai ter outras condições. Mas eu penso que ainda estão a organizar-se. Porque neste momento o que eu vejo é que as pessoas que são oriundas do Norte e que querem ir para o Norte estão a ser colocadas lá e retiradas dos processos que estão aqui a investigar, o que nos causa transtornos muito grandes em termos de morosidade. As pessoas conhecem os processos e depois são retiradas dos processos. Neste momento, o acordo que eu tenho com o diretor da Polícia Judiciária é: façam lá as mudanças que considerarem úteis, mas para o futuro não podem tirar pessoas do Sul para o Norte no meio dos processos. E, portanto, estamos a fazer um compasso de espera para nos organizar e eu, possivelmente, vai-me perguntar pelos processos mediáticos, os chamados processos mediáticos. Eu, nomeadamente, eu tenho a meu cargo a supervisão do TSIAP, enquanto que o TSIAP faz parte da Procuradoria? Faz parte da Procuradoria-Geral. O diretor do TSIAP responde assim. E eu fiquei, combinei com o Sr. Vice, que eu ficaria com o TSIAP e ele ficaria com os DIAPs regionais. E, portanto, nós estamos organizados. Mas precisamente por isso, deixa-me fazer uma pergunta específica. Eu tenho que falar de casos concretos, mas a pergunta será abstrata, obviamente. Mas há aqui, de facto, como sabe, eu não partilho da ideia de que a culpa é sempre do Ministério Público no que diz respeito à morosidade. Mas, como disse, há, de facto, responsabilidade do Ministério Público em alguns processos. Nós temos, por exemplo, o processo de Monte Branco, que tem 14 anos, não está encerrado. O processo de Julprar de Caixa Geral de Depósitos tem 9 anos de inquérito. A Operação de Picô já leva 7 anos de inquérito. A Operação Rotas Atlânticas de José Veiga já tem cerca de 10 anos. O caso que levou à prisão de Luís Chico Vieira e à sua queda da liderança do Benfica também não tem fim à vista. Enfim, é um conjunto de casos, todos eles do TSIAP. O Sr. Procurador-Geral definiu como prioridade a conclusão de inquéritos mais antigos. Como está o estado desse objetivo? Está em progresso ou ainda longe da concretização? Uns estão em progresso e brevemente haverá novidades. Espero eu que até às esferas judiciais. Alguns destes casos estarão encerrados até às esferas judiciais? Espero eu que sim. Me deram essa garantia. Eu acredito nos magistrados que tenho no terreno e, portanto, não vou duvidar. Ainda ontem estive no TSIAP. Eu fiz uma primeira ronda quando cheguei, com o diretor do TSIAP. Relevante, fazer um diagnóstico. Diagnóstico das situações, acertámos algumas coisas, nomeadamente meios da Polícia Judiciária e perícias, digitalização processual. Hoje as digitalizações causam-nos muita dificuldade. Não são fáceis, porque a apreensão de documentação é muita. E, portanto, hoje a análise da prova digital não pode ser feita como antigamente. Nós não podemos ir à procura das provas onde é que elas estão. Temos que utilizar
dos documentos. Hoje em dia está tudo no telefone ou no computador. Está tudo no telefone, no computador, nos mails, nos documentos elaborados em computador que são apreendidos e ficam em prova digital. Não vamos imprimir essa documentação toda. E há meios para ver essa prova digital ou há falta de meios? Nós temos e a Polícia Judiciária também. Temos é que nos coordenar melhor, temos eventualmente que ponderar que a Polícia Judiciária, nós temos o NUIX no DCIAP, que é uma ferramenta extremamente poderosa, basta dizer que o processo do BES tinha 40 tera de informação e foi através dessa ferramenta que nós conseguimos fazer. E bem, no meu ponto de vista, penso que os julgamentos estão a correr bem relativamente ao BES e foi através dessa ferramenta. Agora, nós temos consciência, contrariamente ao que acontecia antigamente, enquanto antigamente havia uns dossiês e umas pastas que nós consultávamos e víamos a prova imediatamente, porque estava em termos documentais, hoje em dia temos que estar conscientes de que pode haver prova importante digital que nós não vamos encontrar. Por razões. Um desses casos que até já falou no passado que tinha bastante prova apreendida e que também incluiu na sua primeira revisão de casos importantes foi o caso Influencer. Disse até logo no início que já tinha falado com os procuradores do caso e que tinha pedido celeridade na investigação. Pergunto-lhe se definiu um prazo para a conclusão deste inquérito, tendo em conta que levou à queda do governo de António Costa. Eu ainda não fixei o prazo, porque sei como é que está, vou agora na segunda round verificar isso. Estou a pensar que até às férias judiciais, num mês, vou conseguir fazer a abordagem de todos estes casos mediáticos e saber o ponto da situação, mas neste momento é uma abordagem diferente que eu quero. Enquanto que da outra vez foi com os magistrados, desta vez quero os OPCs presentes. Quer? Os OPCs que estejam presentes nas reuniões, para me dizerem de viva voz quais é que são as dificuldades concretas que têm, se precisam de mais meios, se têm perícias a fazer e nós eventualmente, se não há capacidade da Polícia Judiciária, podemos recorrer a perícias externas. Eu quando foi do BES, fiz uma perícia externa à Deloitte sobre a falsificação das contas do BES e foi muito útil no julgamento e, portanto, nós não podemos fazer isso, fugir a isso. É claro que nós, naquela altura, tínhamos outros meios financeiros que não temos agora. Porquê? Porque tínhamos um processo em que recuperámos 160 milhões de euros para o Estado em impostos. Na Operação Furacão. Operação Furacão, exatamente. E, portanto... E acha que o Ministério Público devia, por exemplo, podia ser feita essa alteração legislativa, no que diz respeito ao financiamento da própria atividade do Ministério Público, devia ficar com uma percentagem daquilo que apreende? Eu gostava, mas não sei se isso é possível. Mas é bom, isso prende-se também com uma matéria que está na minha mente, que é ter autonomia financeira a curto prazo. Eu gostava de ter autonomia financeira no ano de 2026, mas a queda do governo, essa hipótese é impossível. Vai ser feito o orçamento agora, vamos ter que fazer contas, não podemos fazer um orçamento para nos dar autonomia financeira, mas se estivermos em 2027, para mim já é ótimo. O Conselho Superior da Magistratura conseguiu garantir essa autonomia financeira. Claro. Quer uma autonomia financeira semelhante à do Conselho Superior da Magistratura? Com o mesmo orçamento parecido que eles têm. E está a negociar isso com o Governo? Como? E está a negociar isso com o Governo? Eu já referi à Sra. Ministra, vamos lá ver, eu ainda não falei oficialmente com a Sra. Ministra depois da posse do Governo. Para mim não faz sentido, penso que temos que deixar o Governo fazer o seu programa, estudar as coisas. Falamos com alguma frequência, encontramos-nos em vários sítios, conversamos. A Sra. Ministra está perfeitamente disponível para nos apoiar, nos dar aquilo que nós precisamos. Nós também não pedimos, sabemos que nós... Está aberta a dar essa autonomia financeira como defende, equivalente à do Conselho, claro que sim. À do Conselho Superior da Magistratura. Claro que temos de ter, senão não conseguimos. Olhas para a disponibilidade financeira que o Conselho Superior da Magistratura tem e olhas para a nossa. Os procuradores queixam-se, e com razão, que as acumulações de funções deles são pagas 2 anos depois.
e o Conselho Superior da Magistratura paga no mês seguinte, ou fixa imediatamente, por exemplo, 1/5 e depois acerta se é 1/5, se é 2/5, se é 3/5, acerta isso e paga logo. Os magistrados estão 2 anos à espera, 2 anos, depende, mas há magistrados que se queixam que há 2 anos que ainda nunca lhe pagaram acumulações de funções. E com a autonomia financeira isso podia ser resolvido. Permite isso. E permite poupança e gestão de recursos. Se nós temos uma estratégia de queríamos reforçar os meios informáticos, queríamos apostar na inteligência artificial, vamos canalizar os recursos, as sobras que temos, depois de pagar aos magistrados, temos que garantir isso, como é evidente, aos magistrados, aos oficiais de justiça, quem temos que pagar, ou aos oficiais de justiça que estão aqui na Procuradoria-Geral, portanto temos que ter esses meios e depois temos que canalizar o recurso para outras áreas. E, portanto, e é, no meu ponto de vista, a única forma de conseguir evoluir. Porque nós, no que diz respeito à autonomia, a dinheiros, dependemos, e de meios técnicos, muitas vezes, dependemos do ICFES, dependemos da DGAG, dependemos de situações excepcionais, temos que pedir, muitas vezes, reforço à Sra. Ministra. Precisamente abordar uma dessas situações. Já disse publicamente que quer que os servidores do Ministério Público, por exemplo, no âmbito da digitalização do processo penal, estejam nas instalações da Procuradoria-Geral da República e dependentes da Procuradoria-Geral da República. Já conseguiu garantir isso, já conseguiu cumprir esse objetivo junto do Governo? Penso que não estou a fazer nenhuma inconfidência em relação à Sra. Ministra. Nós jornalistas gostamos de inconfidência. Sim, mas eu não quero que a Sra. Ministra leve a mal aquilo que... Nós tivemos uma reunião, em termos de gestão ainda, em que estiveram presentes a Sra. Ministra, as 2 secretárias de Estado, na altura, em que esteve a diretora do ICFES, que neste momento é secretária de Estado, em que chegámos à conclusão que faz sentido o servidor dos inquéritos. Pronto, nós temos uma ferramenta que é o ProMP, que estava estacionário quando eu cheguei, tem fundos comunitários na ordem de 1.400.000 euros e que, se eu mantivesse a situação, nós íamos ter que repor esse 1.400.000 euros. É uma ferramenta extremamente útil que não tem nada a ver com os sítios. Flexível, nós podemos pesquisar aquilo que quisermos, podemos pôr a prova digital devidamente catalogada e depois, quando fizermos a acusação, fazemos links automáticos para a prova da acusação, que está no servidor, como é evidente. Sr. Procurador, e passando só aqui para um outro caso que tínhamos em mente para falar, estamos a ver, finalmente, a chegar a julgamento da Operação Marquês. Estamos a falar de um inquérito que foi aberto em julho de 2013. O Sr. Procurador-Geral conhecia bem, porque dirigia o DCAP nesse período. A acusação é de outubro de 2017 e só 8 anos depois é que chegamos ao julgamento. Poucos portugueses, se calhar, vão acreditar que este processo chegará a ter uma decisão com trânsito em julgado. O Sr. Procurador-Geral acredita que a Administração da Justiça chegará, de facto, a uma decisão final neste processo? Acabaste só a pergunta anterior que me fez. Portanto, há um certo compromisso e há algum consenso de que o ProMP virá para os servidores da Procuradoria-Geral. Portanto, é uma questão que depois levanta-se o problema de como é que nós pomos a informação no TIC, mas este sistema é tão flexível que nós podemos autorizar o juiz de instrução a consultar e a despachar na aplicação. E a informação fica à guarda do Ministério Público? Fica à guarda do Ministério Público, nós enviamos como o juiz quiser, mas enviamos a informação ou permitimos o acesso à prova que ele quiser e dá o despacho se entender. O Governo comprometeu-se com essa matéria, portanto... Sim, porque a Sra. Ministra, eu penso que é uma pessoa de bom senso e verificou que talvez seria a melhor solução. Isto foi uma conversa que nós tivemos, mas que acertámos e, portanto, estamos agora à espera. A aplicação, em princípio, estará pronta até às férias judiciais. Tem uma vantagem, é a mesma linguagem da aplicação que a Polícia Judiciária está a fazer. Nós demos as fontes para eles
saberem como é que funciona o sistema e, quando estiver pronta, há interoperabilidade entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Portanto, eles podem mandar-nos toda a informação que têm automaticamente para a nossa aplicação. E, portanto, é assim que temos que fazer com os outros OPCs. Muito bem. Sobre esta questão da Sobre esta Operação questão, é assim, eu espero que todos os processos que nós acusamos cheguem ao seu fim e tenham que se faça justiça, digamos. A justiça faz-se no julgamento e é isso que nós sempre quisemos. Mas disse bem, nos parâmetros que referiu. Começou em 2013, fizemos diligências em 2014 e ao fim de 3 anos das diligências tínhamos a acusação feita. Nós éramos acusados de não fazer a acusação e, para espanto nosso, agora e meu, passaram 8 anos e ainda não passámos desta fase e, portanto, o Ministério Público na altura foi muito criticado e acho que não posso deixar de dizer isso. Nós fizemos o nosso papel, apesar de ser um megaprocesso e de me apelidarem do pai dos megaprocessos, nós conseguimos fazer em 3 anos uma acusação daquele âmbito e tamanho. E, portanto, algo não correu bem. Mas acha que este exemplo é um exemplo, não diria perfeito, mas um bom exemplo de ineficiência do processo penal, que eu ainda há pouco estava a falar? Da ineficiência do processo penal neste tipo de processo de crime económico ou financeiro. Estamos a falar de um processo que já tem mais de 10 anos e nem sequer começou a ser julgado. Exatamente, é uma ineficiência em termos gerais. Mas não nos acusem a nós deste processo, nós somos os primeiros. E eu penso que o engenheiro José Sócrates sempre disse que queria ser julgado neste processo para provar a sua inocência. Portanto, acho que devemos dar essa oportunidade ao engenheiro José Sócrates para provar a sua inocência. Mas a ele e a todos os cidadãos, que é isso que nós queremos. Nem sequer reconhece a legitimidade do Tribunal. Bom, mas isso já não discuto nada sobre questões processuais. Portanto, eu o que digo é que todos os cidadãos, nós estamos a fazer o esforço para que os processos demorem o mínimo tempo possível, com interferências minhas, sem precisar de instrumentos hierárquicos que por acaso neste momento estão em vigor, porque efetivamente houve uma decisão favorável à Procuradoria-Geral relativamente ao célebre instrumento hierárquico que foi dado pela minha antecessora, e portanto, mas também não vou escudar no instrumento hierárquico. Eu sei como é que devo fazer as coisas sem... Agora, queremos celeridade. E eu envolvo-me nos aspectos da celeridade. Deixe-me fazer várias perguntas concretas, só porque nós estamos sempre a falar de celeridade, mas falando de soluções concretas. Vamos ter uma reforma penal em breve, é suposto, na legislatura anterior já tinha sido aberta essa reforma penal. Vamos agora entrar novamente nesse processo. Deixe-me falar, perceber o seu pensamento sobre várias soluções para as diferentes fases processuais. Cometemos precisamente por esta questão, porque neste caso concreto da Operação Marquês, o poder político está sempre a falar que não podemos fazer reformas com base em processos concretos, mas o próprio poder político já fez reformas penais anteriormente com base em processos concretos. Lembro, por exemplo, do caso Casa Pia. Como é que vê a possibilidade que a Justiça oferece a um arguido, que neste caso se chama José Sócrates, de apresentar 30, 40, 50 ou 60 recursos? Ou seja, acha que é possível agir no sentido de, por exemplo, na fase de inquérito, haver ou restrição da apresentação de recursos, ou, por exemplo, alguns países europeus, não é possível apresentar recursos durante a fase de inquérito. Acha que é possível agir aí nessa restrição de recursos na fase de inquérito? Vamos lá ver. Eu sei falar neste processo, porque o problema que me está a colocar é transversal a vários outros processos. A resposta é abstrata. A pergunta é que foi sobre um caso concreto. Portanto, o que eu acho, primeiro ponto, sou contra a diminuição dos direitos dos arguidos. Portanto, tudo deve passar por forma a que os arguidos possam assegurar a sua defesa em termos de princípio. Penso que é isso, é uma norma constitucional que nós devemos respeitar e que eu respeito e quero. Agora, a utilização do processo é suscetível nos vários, até no processo civil. Temos a litigância de má-fé no Código de Processo Civil e a utilização abusiva do processo em normas do Código de Processo Civil que o juiz... E eu penso que é aqui, desde logo, no que diz respeito à atividade processual, mesmo no próprio julgamento,
o juiz dirige o julgamento e se as partes ou os advogados das partes fazem perguntas repetitivas, excessivas, que não têm nada a ver com o processo, o juiz dirige a audiência e tem que dizer essa pergunta não está no âmbito do objeto do processo, ou há situações em que as testemunhas são ouvidas por cada facto, já ouviu as testemunhas necessárias por cada facto e não soube essa matéria, não aceito mais. Portanto, o que eu acho é que tem que haver rigor nessas situações. Agora, tanto assim é que, tanto quanto eu me apercebi do que li na comunicação social, neste caso aqui, houve, digamos, entre aspas, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que disse agora vamos, mas é para o julgamento, e pela relação. E houve a invocação precisamente do artigo 670 do Código de Processo Civil. Exatamente. E, portanto, muitas vezes nós já temos as soluções. Mas elas não são aplicadas. Discute-se se é aplicável ao processo penal, se não é aplicável. Então cria uma norma parecida no processo penal, se acharem que é assim. Ou então cria uma norma mais adaptável ao processo penal. Agora, não pode haver aquilo que nós designamos no direito, o abuso de direito. Isto é, as pessoas, os advogados em termos gerais, têm, digamos, possibilidade de interpor recursos e eles utilizam-nos. É legítimo que os utilizem. Agora, quando entramos na fase do abuso de direito, é que eu não concordo com isso. E, portanto, aí os juízes, a litigância de má-fé, do meu ponto de vista, que tem multas e que podem ser multas pesadas, acho que deve ser utilizada. O Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, sugeriu que houvesse um reforço, por exemplo, das multas que podem ser aplicadas em caso de litigância de má-fé, para chegar a ser... Que é pouco aplicado. 100 unidades de conta em casos muito graves. Que é pouco aplicado, já é de sempre, quer dizer, a litigância de má-fé sempre esteve na área, no Código de Processo Civil. Eu dei aulas um ano em 1979 e lá estava essa norma e lá ensinava o que era a litigância de má-fé, que muitas vezes não é utilizada, por causa da prova difícil que existe. Agora, também temos situações de recursos, e nomeadamente os recursos para o Tribunal Constitucional, acho que têm que ser dispensados. Ou seja, não para tirar uma restrição nesse sentido. Com os efeitos, o efeito do recurso. Em vez de efeitos suspensivos. O legislador é que tem que escolher isso, mas tem que escolher, e nós, eu quando for chamado a pronunciar-me-ei junto à Assembleia qual é o meu entendimento. Deixe-me falar de outra ideia, vou recuando à fase de inquérito, que é uma ideia que me parece, aqui a análise é minha, ao olhar para as declarações dos dirigentes do PS e declarações do PST, dirigentes do PSD, que parece que está a existir aqui um consenso, ou como está a existir um consenso, que é a imposição de prazos perentórios ao Ministério Público na fase de inquérito. Acha que essa medida poderia ajudar o Ministério Público a ser mais pragmático na forma como gera os inquéritos? Para já depende dos prazos que forem fixados. Há inquéritos que não podem ser investigados em curtos prazos e, portanto, normalmente, admito eu que seja por crimes imputados, com o espaço de prescrição, essas situações todas. E, portanto, o processo penal, no meu ponto de vista, não se compadece com prazos perentórios para o inquérito. Agora, penso que deve haver um determinado rigor da hierarquia no sentido de dizer basta, que eu quero... Nós temos que resolver um problema que existe no DCAP e nos DIAP regionais. É tentar dar despacho final nestes processos, que são todos conhecidos. Dar despacho final e começarmos a ver investigações, mais ou menos, se pudermos, em simultâneo com os crimes que estão a ocorrer. Dá-nos outra possibilidade de recolha de prova, dá-nos a possibilidade de tirar partido dos meios intrusivos que a lei nos permite e, portanto, eu tenho chamado a atenção dos magistrados nas visitas que fiz, que relativamente a alguns processos, não são estes que vêm sempre à baila nas entrevistas e nas perguntas dos jornalistas, são outros de pessoas possivelmente, entre aspas, menos importantes, que ninguém quer saber deles, mas que estão lá e nós temos trabalho com eles. Acho que os procuradores têm que ter a sensibilidade
de saber se ainda podem ir mais além. Uma investigação que está a correr há 5 ou 6 anos e não se encontrou nada... Deve-se encerrar. Não deve ser encerrado. É perguntar. Eu queria fazer mais esta diligência a ver se encontro alguma coisa. Possivelmente não encontra. Tem que pensar bem. É perda de tempo. Perda de tempo para ele, perda de tempo aos OPCs que estão a fazer as investigações. E, portanto, se andamos há muito tempo, temos que fazer isso sem mais pragmatismo e menos utopia. Exatamente. E mais muitas coisas. Primeiro, eu entendo, e isso vai ser consagrado, já está consagrado, estamos a rever e já revimos o Regulamento de Inspeções, que tem inovações que eu considero fundamentais. Premiar os magistrados que deem despachos simples e perceptíveis. Hoje, todos nós sabemos, muitas vezes nem nós próprios compreendemos alguns despachos, quanto mais o cidadão. Isso tem que ser valorizado. Os magistrados que despacham curto, objetivo, pragmático e que sabem, que eu acho que é muito importante, despachar processos em função da pendência que têm. Eu, se tiver poucos processos, posso me dedicar a aprofundar e a fazer despachos profundos, fundamentados. Não significa que os despachos não tenham que ser fundamentados, mas muitas vezes, e também admito que se isso seja feito para o trabalho da inspeção, para mostrar, mas só a lei diz que o magistrado entrega 10 trabalhos e, portanto, eu sempre também, na minha atividade inicial, também fazia aquilo que nós chamávamos e apelidávamos de trabalhar para a inspeção, portanto fazíamos um despacho fundamentado, mas nem sempre. Para um despacho num inquérito, por exemplo, se torna necessário vir com a jurisprudência, basta o artigo do Código, se o artigo do Código resolve o problema, para que é que devemos estar com tanta escrita relativamente a isso? Muitas vezes eu vejo, não no Ministério Público, mas às vezes noutras situações, em que até se cita a jurisprudência que não tem nada a ver com aquele caso. E, portanto, não podemos estar a fazer muito. E, portanto, aquele magistrado que tiver a sensibilidade para despachar os processos bem, mas tendo em consideração a pendência que tem e reduzir as pendências, vai ter que ser premiado pela inspeção. Isso é que é fundamental. E, portanto, aqueles magistrados que produzem resultados e que despacham bem e em tempo, têm que ser premiados claramente. Muito bem. Sr. Procurador, voltando um pouco atrás há pouco, quando disse que não acreditava na redução dos direitos dos arguidos. No entanto... Não quero que haja redução dos direitos. Exatamente. Mas, por outro lado, também já chamou a atenção para os anos que alguns processos se arrastaram entre uma conclusão de uma acusação e chegar agora ao julgamento, como vimos na Operação Marquês. Nós vimos também vários outros processos mediáticos, seja o Face Oculta, o BPN, Casa Pia, Orão de Figueira, que se arrastaram durante anos em recursos. Neste momento, PS e PSD parecem também caminhar para uma ideia de que os recursos suspensivos devem ser mais restritos, devem ser com efeito devolutivo. O Sr. Procurador-Geral, por exemplo, concorda com uma visão de que, com a possibilidade da pena vir a ser executada logo após a confirmação em segunda instância e, eventualmente, uma proibição até de serem apresentados recursos durante a fase de inquérito? Só queria deixar aqui uma nota relativamente à pergunta anterior, que eu acho que é importante. Se o Parlamento entender por prazos perentórios, nós vamos ter que cumprir a lei, como é evidente, vamos fazer o esforço no sentido de fazer as investigações destes prazos, mas se não conseguirmos, não nos acusem a nós de não cumprir prazos. É a mesma coisa que acontece com o prazo de prescrição. Nós andamos a alongar os prazos de prescrição para a corrupção e para o branqueamento, e agora, se os quiserem reduzir, não acusem o Ministério Público disso. Nós vamos fazer. Eu pelos tribunais por onde passei, tive sempre... É óbvio que no DCAP não era eu que despachava os processos e, portanto, alguns é impossível fazer nos prazos que eventualmente estão na cabeça das pessoas. Os prazos perentórios podem ter exceções. Sim. Mas já agora, por falar em prazos perentórios, nós muitas vezes somos acusados pelos advogados e por outros agentes, outras
agentes de processo dos tribunais, que nós não temos prazos. Não, nós temos prazos. Para os recursos, temos os mesmos prazos. E, portanto, não nos acusem de nós não temos prazos e para as situações importantes, nós temos prazos para fazer isso, mesmo no processo penal, já que no cível e no administrativo os prazos são exatamente iguais, não é? E, portanto, essa é uma falsa questão que muitas vezes se coloca. E, portanto, perguntou-me, já não... Sim, Eram estamos a falar sobre bastante duas soluções, concretas. que era se o Sr. Procurador-Geral acreditava até para abreviar alguns processos que se arrastam anos em recursos, se achava que deveria ser contemplada a possibilidade de ser executada a pena logo após a confirmação em segunda instância ou, por exemplo, haver uma proibição de serem apresentados recursos na fase de inquérito. Bom, a apresentação de recursos em fase de inquérito não me parece que... porque pode haver violação de direitos fundamentais e não me parece que o inquérito possa continuar com a prática de direito com a prática de atos ou despachos que violam direitos fundamentais. Eu penso que depois o processo vai até ao julgamento ou até ao juiz de instrução criminal em fase de instrução e depois é anulado tudo. Não me parece que isso seja uma boa solução, mas é ver que solução é que se propõe. Só depois do texto feito é que nós conseguimos ver se efetivamente nos permite garantir os direitos. É óbvio que a maioria das situações dos despachos do Ministério Público intrusivos vão ao juiz e, portanto, em princípio, o juiz verifica, em termos de legalidade, a situação. E uma execução de pena após a segunda instância? Execução de pena, isso é uma opção legislativa. Há quem diga que isso não que é prós do trânsito, mas há países que fazem isso. E, portanto, Há países da União Europeia que fazem isso. Exatamente. Do direito continental. Claro. E, portanto, é uma opção. Por mim, se a prova estiver bem sedimentada, não vejo obstáculos relativamente a isso. Não vê que isso viola a presunção de inocência, por exemplo? Não, para mim não viola a presunção da inocência, porque também há situações em que, com a dupla conforme, já não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. E vocês vão me dizer, mas é uma violação, a pessoa tem direito a ir para o Supremo. Não, temos que ter os pés assentes e há tribunais superiores que não servem para tudo, não é? E, portanto, eu admito, mas também quero ver a solução, não é? Porque se violar princípios de inocência, também sou contra isso. Portanto, agora, também temos que ver os efeitos do recurso, nomeadamente os aspectos do Tribunal Constitucional, que efetivamente se perde muito tempo. E depois até temos que ver outra coisa que eu agora tenho-me esforçado para acompanhar, que é haver decisões transitadas e as pessoas nunca mais são detidas e passam-se meses. Bem, e isso não pode ser. Os jornalistas irem consultar os processos para que isso aconteça. Claro, portanto, eu tenho estado atento a isso. E sou eu próprio que chamo a atenção para os coordenadores nos tribunais superiores que devem sinalizar isso e devem alertar para a necessidade de transitor, regresso à primeira instância ou regresso à segunda instância para seguir o seu caminho e cumprirmos as decisões. É muito importante também. É muito importante. Deixa-me falar aqui de dois assuntos, estamos já na parte final, vamos já arrebentar com o tempo, digamos assim, que pedir-lhe umas respostas um bocadinho mais curtas. Sim. E vou tentar também ser sintético nas perguntas. Vamos falar de averiguações preventivas, duas perguntas simples. A propósito do arquivamento da averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, ex-líder do Partido Socialista, o Sr. Procurador-Geral anunciou que queria fazer alterações na comunicação das averiguações preventivas do Ministério Público. Pode anunciar que medidas são essas? Assim, eu já há algum tempo, desde que comecei o meu mandato e das reflexões que tive como diretor do TCIAP, que cheguei à conclusão que havia que mexer nessa matéria. Não só nas averiguações preventivas, mas os inquéritos na sequência de averiguações preventivas ou os inquéritos que são abertos com denúncias anónimas, porque nem todos os magistrados abrem averiguações preventivas. Começam logo, imediatamente, por abrir inquéritos. E, portanto, eu penso que as regras estão estabelecidas quanto à publicidade. Portanto, todos nós sabemos que as averiguações preventivas são secretas. Sim, é o que a lei diz. É o que diz.
e são secretas, e os inquéritos muitas vezes estão em segredo de justiça. E a lei e o Código de Processo Penal prevê as situações em que há possibilidade de o Ministério Público, digamos, libertar o segredo de justiça para, por razões de interesse público, de defesa dos cidadãos afetados, dizer algo sobre o processo. E, portanto, esses são os parâmetros. Agora, o que se tem verificado e o que se verifica, e estes casos que referiu ajudam-nos a refletir sobre o problema. Eu penso que não podia ficar indiferente ao que se tem passado relativamente a esta matéria. O que acontece... Parece que são armas de arremesso político. Mas é que a seguir a uma denúncia vem logo outra a seguir, com base muitas vezes em notícias dos jornais. Quer dizer, nós lemos jornais, temos um gabinete de imprensa que... Até há políticos que fazem essas denúncias de forma pública, por exemplo. E, portanto, nós estamos atentos àquilo que se passa nos jornais, àquilo que se passa nas declarações de políticos, e já muitas vezes abrimos inquéritos com base em notícias, etc. E fazemos-lo. Agora, não podemos dar aso, como acontece muitas vezes, e eu quando estive no noticiário isso acontecia, em que se faz uma denúncia anónima e 1 minuto depois está o órgão de comunicação social a perguntar o que é que aconteceu à denúncia anónima, o que é que acabou de ser feito há 1 minuto. Então aí quer fazer alterações. Se calhar deixar de comunicar o que é que está a acontecer. Não vamos comunicar. Vamos deixar de comunicar. Não queremos especulação. Queremos defender os cidadãos que são atacados. É óbvio que eu respeito a posição dos jornalistas. É o seu trabalho, fazem a sua investigação. Não responder, não é? Não é obrigado a responder. E portanto vai passar a não responder. Mas o que nós não queremos é que se conclua que se não responde é porque não há, ou se não, portanto, são feitas várias leituras e nós não queremos, vamos dizer, estou agora a dizer isso em primeira mão, o que é que vai ser, tanto nos inquéritos como nas averiguações preventivas. Vamos ver que resultados é que isto tem em termos de proteção dos cidadãos. Nós queremos é isso, que não haja especulações na comunicação social ou noutros meios relativamente a situações que nem sequer estão clarificadas, que nós ainda estamos no início da investigação, as pessoas depois vão averiguar onde é que o cidadão andou, porque nós muitas vezes até temos, e acontece isso muito, e agora quando forem as eleições autárquicas vai acontecer, as denúncias acontecem nos períodos eleitorais e muitas vezes dizem, por exemplo, o senhor vereador fulano tal é corrupto porque autoriza obras sem licença, e nós vamos ver, o vereador é da cultura. Portanto, não... Agora, uma coisa relativamente às averiguações preventivas que eu acho que devo dizer como Procurador-Geral. Nós fomos muito criticados em relação a estas 2 averiguações preventivas pelo facto de se dizer por algumas pessoas que as averiguações preventivas só são para casos que estão a ocorrer, não para casos em que eventualmente a corrupção ou o que quer que seja tenha ocorrido. Eu não tenho esse entendimento. Nós estamos O meu entendimento é que as alíneas da lei não são, umas não dependem das outras. Permite que nós façamos pedir auditorias para vermos, permite isso. Portanto, este modelo vai continuar? Não, eu não vou pedir a alteração da lei, nada disso. Agora, outra coisa, houve especulação por parte de comentadores, nas televisões nomeadamente, por parte de juristas que têm esse entendimento e disseram que nós fazíamos ilegalidades, etc. Eu sinto muito, e não vou discutir na praça pública estas situações, não vou desmentir, sinto muito que muitas vezes se fale e se comente e se traga à televisão comentadores que não sabem do que estão a falar, não sabem neste sentido, não digo em termos teóricos, não sabem o que é que está no processo, o que é que está na averiguação preventiva. Estão a especular.
Posso lhe dizer agora que a situação do Dr. Pedro Nuno Santos, uma das situações que é público, e saiu no vosso jornal isso, que estava a ser investigada a fixação do valor do IMI, de um imóvel, que se tivesse havido uma situação de ilegalidade, continuava a ocorrer. Temos aí essa imagem de que isso foi dito no despacho. Só que as pessoas não sabem, mas criticam. Portanto, acho que é importante, quando as pessoas vêm de criticar o Ministério Público pelas suas atuações, que saibam as situações. É óbvio, nós não vamos... Eu não ia dizer, olha, estamos aqui... E, na situação do Dr. Luís Montenegro, em termos gerais, posso dizer que a mesma coisa aconteceu. E, portanto, aconteceu que nós dissemos, pode ser que, relativamente a este facto, ainda esteja a ocorrer. E, portanto, o Sr. Procurador... portanto, não é questão de saber se é a ocorrer, se deixa de ocorrer. É nós, em termos abstratos, dizermos, se provar isto, pode ainda acontecer. Se não se provar, não há nada, não é? E na averiguação preventiva do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, o Sr. Procurador-Geral já definiu algum prazo para a conclusão desse procedimento? E também pergunto-lhe por que razão é que a PJ foi chamada também para analisar este caso. Porque a PJ, nos termos da Lei das Averiguações Preventivas, está lá prevista essa possibilidade. Não é a primeira vez que eu fiz, já fiz isto tantas vezes. Eu, quando tenho uma averiguação preventiva para fazer, é ao OPC que eu peço. O TSIAP, neste momento, tem mais OPCs do que tinha no meu tempo. Mas eu não tinha, nas averiguações preventivas, qualquer possibilidade de fazer eu a investigação. Agora, que fique claro, a investigação que vai para a Polícia Judiciária, nas averiguações preventivas, não podem ser violados os direitos fundamentais das pessoas. Portanto, não podemos pedir escutas, não podemos pedir contas bancárias, não podemos pedir informação fiscal. Portanto, temos que trabalhar com informação em redes abertas e com outro tipo de situações que nós consigamos vislumbrar em registros públicos. E, portanto, o facto de ir para a Polícia Judiciária não significa que vão vasculhar a vida da pessoa. Vamos ter uma decisão antes das férias judiciais? Isso depende, vamos lá ver, a documentação que foi pedida ao Dr. Luís Montenegro é muita. Está na Polícia Judiciária, estão a analisar a documentação, penso que do que me foi dito, e ainda ontem falei com o diretor do CIAP sobre isso, do que me foi dito, estão a analisar a documentação e eu gostava que antes das férias judiciais, não sei se é possível. Portanto, o que eu pedi foi brevidade, celeridade. Há necessidade de reforçar a equipa da Polícia Judiciária? Se houver possibilidade ou necessidade de reforçar, eu peço o reforço. Agora, muitas vezes não é o número de pessoas que determina a investigação, quantas pessoas é que estão a fazer a investigação, é muito sabermos adaptar o número de pessoas às necessidades. E, portanto, eu não posso fixar prazos, eu agora fixava um prazo e depois não se cumpria, e depois não... Percebe? Quero que seja rápido. Deixe-me fazer uma última pergunta antes de entrarmos no último bloco da nossa entrevista, que são mais duas perguntas sobre violência doméstica, que é a seguinte, só para encerrar esta questão das averiguações preventivas. O Sr. Procurador-Geral foi nomeado por este Governo, foi nomeação do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, a indicação do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e nomeação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. É conhecido que conhecia e chegou a colaborar com o Dr. Luís Montenegro em alguns organismos públicos. A sua, não é amigo de Luís Montenegro, mas consegue garantir a sua independência face ao Primeiro-Ministro, no sentido de que, se algum dia tiver que ser aberto um inquérito ao Dr. Luís Montenegro, ele será aberto, sem sombra de dúvidas. A prova disso é que abri uma averiguação preventiva e se houver fundamento para abrir inquérito, nós abriremos inquérito, como é evidente, como acontece para todos os cidadãos. As pessoas conhecem-me, sabem o que é que o tempo que estive no TSIAP, que processos mediáticos é que eu tive. Nunca fui pressionado por ninguém para não acusar, ou não andar com processo, ou não denunciar. Para mim, as regras são iguais para todos os cidadãos. Do conhecimento do Dr. Luís Montenegro, eu estive na Comissão de Proteção de Dados até 2006, e eu pertencia à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos tinha obrigatoriamente um elemento da Comissão de Proteção de Dados, e o Parlamento, penso eu que foi o Parlamento, designou o Dr. Luís Montenegro para pertencer à CADA. Fizemos várias reuniões.
tenho admiração pelo Dr. Montenegro, é verdade. Porque ele fazia, contrariamente ao que acontecia com algumas pessoas, ele fazia os pareceres da CADA. Ele Eu próprio. recordo, também fez alguns parceiros sobre queixas minhas. Pronto. Era ele que os fazia. E eu isso reconheço. Mas eu tive muitos anos sem o ver. Quando o vejo, cumprimentar, fora de... Não é um amigo seu? Não, os amigos são para nós almoçarmos juntos, o que não significa que não possa vir a acontecer, como é evidente. Mas é para irmos eventualmente passar férias, para lhes dizermos as nossas preocupações pessoais, familiares, orientá-los, ajudá-los. E nunca foram desde que foi aberta a averiguação preventiva? Falei já com ele, cumprimentei-o, encontro-me com ele nas cerimónias públicas, nomeadamente estive na posse do Primeiro-Ministro, cumprimentei-o, desejei-lhe felicidades e pedi-lhe para colaborarmos o que for necessário para melhorarmos a justiça. Não lhe disse que... Ele sabe que existe a averiguação preventiva e também sabe os documentos que juntou. Portanto, ele sabe, nós não fomos buscar, não andámos à procura de documentos, nós estamos a trabalhar com os documentos... Exatamente. E, portanto, eu não preciso lhe dizer porque ele sabe quais é que são os documentos que lá estão. Muito bem. Sr. Procurador, focando então agora no tema da violência doméstica, esse tem sido também um dos focos do seu mandato como Procurador-Geral. Como é que analisa a atividade do Ministério Público no combate a este flagelo social e se considera necessária alguma revisão dos procedimentos preventivos neste domínio para evitar o homicídio ou até, eventualmente, um agravamento de penas para prevenir este crime? Bom, a violência doméstica, nomeadamente a violência doméstica em contexto de homicídio, foi uma das minhas preocupações desde a primeira hora que tomei posse. Referi-me a isso na minha posse e, portanto, foi e continuará a ser. Investigar violência doméstica, que é um crime que ocorre muitas vezes dentro de portas, dentro das casas das pessoas, não é fácil. Quando se acrescenta a isto, a vizinhança ouve determinadas coisas, mas não quer meter-se no assunto. E muitas vezes eles têm a informação que nós precisamos para investigar. Mas as pessoas não se metem. Portanto, o apelo que faço é que mudem as mentalidades. A justiça precisa que os cidadãos que sabem das situações de violência doméstica que denunciem, ainda que anonimamente, se quiserem, e que se disponibilizem a ajudar nas investigações. Esta é a primeira questão. Depois, nós não podemos impedir necessariamente a existência de homicídios que muitas vezes têm um contexto que já vem de trás e que nós podemos prevenir. E estamos a fazer um esforço. Primeiro, formação aos OPCs, alteramos o inquérito que é feito de análise de risco, criamos um grupo de 72 horas para que, nas 72 horas seguintes à denúncia, haja acompanhamento, damos apoio psicológico às vítimas, através das estruturas que estão criadas, dos GAVs e outro tipo de CPCJs, e já que não vamos, eventualmente, porque estamos no fim, falar sobre idosos, vou-vos dizer que nós vamos tentar criar, com o apoio de algumas câmaras que já se disponibilizaram, o Governo também e a Segurança Social também, criar uma estrutura muito similar àquilo que existe para as crianças, comissões de proteção de idosos. Institucionalizar isso, com apoios a idosos, é fundamental. A violência contra os idosos tem subido? Tem subido, digamos, como sabem, estavam na investigação do DCAP e nós tirámos-los imediatamente para os comarcas de proximidade, onde ocorrem os factos. Porque entendemos que não ganhávamos muito com isso, porque quem consegue fazer as investigações são os OPCs que sabem quem é que lá está no lar tal, X ou Y. Portanto, a violência contra os idosos, não sei se aumentou ou se não, mas é uma questão que vamos ver, estamos a acompanhar isso.
Outra coisa que vamos agregar, e está também previsto, não é da nossa competência, mas nós, também diga-se, o Ministério Público tem muito mais competências do que a investigação criminal e é por isso que estamos com as dificuldades que temos, são imensas. A situação do maior acompanhado veio trazer um excesso de trabalho ao Ministério Público, aumentou exponencialmente o trabalho do Ministério Público, mas a experiência é positiva. Acho que o maior acompanhado melhorou muito as condições, temos regras, temos apoios, fazemos as coisas como deve ser. Nós queremos que o flagelo das pessoas abandonadas nos hospitais acabe. Eu, no outro dia, estive com um médico do Hospital de Santo António do Porto que me disse que 10% das pessoas que estão no hospital são pessoas com alta e que ninguém as vem buscar. E, portanto, isto é uma realidade dramática e que também tem muito social. E, portanto, eu gostava que se fizessem a estimativa dos valores que esses custos têm de pessoas que estão no hospital. É que estar no hospital ou estar num lar é muito diferente em termos de custos. Para além de ocuparem lugares, mas isso... Mas deixe-me só, é que nós já temos mesmo de terminar. VD. Eu ficava aqui mais tempo, não podemos, temos que mesmo terminar. Deixe-me fazer uma última pergunta, ainda sobre a violência doméstica, muito rápida, que eu lhe pedi também uma resposta rápida. É verdade que, se nós olharmos para os dados do portal da violência doméstica, temos visto números de presos preventivos, de prisões efetivas, a subir de forma clara e sustentada nos últimos 10 anos. Isso é verdade. Mas também é verdade que, e dando agora aqui um caso concreto, que o Observador deu grande destaque noticioso, que é o caso relativo ao Presidente da Câmara de Vizela, em que também há alguma falta de proatividade do Ministério Público, nomeadamente no que diz respeito a situações em que a vítima não colabora. Em relação a esse caso, duas perguntas numa só e muito rápidas. Se houve uma reabertura, se houve intervenção hierárquica para reabrir o caso relativo ao Presidente da Câmara de Vizela, em segundo lugar, o que é que pode ser feito para que o Ministério Público seja mais proativo quando a vítima não quer colaborar? É assim, e para terminar. Só aqui uns números, vocês devem saber, relativamente à violência doméstica e aos homicídios, têm vindo a diminuir, desde 2019 eram 35, 2024 22 e até agora não chega a 10, há ali uma dúvida se é em contexto de violência doméstica ou não e, portanto, não chega a 10. No que diz respeito à pergunta que me fez, primeiro, caso concreto de Vizela, embora não possa falar em casos concretos, está a decorrer o prazo da intervenção hierárquica. Portanto, vai terminar... Ainda não acabou? Não, ainda não acabou. 2 de julho, acho eu, segundo me parece a mim. Portanto, está a decorrer. Eu já o disse, temos variedíssimos workshops que temos estado a dar aos mestrados, de vários níveis, quer o SES, quer a Procuradoria-Geral, de formação, em termos gerais, de interrogatórios de crianças, de investigações. O que eu entendo, mas isso é o normal, é que nós devemos ouvir as vítimas, não querem colaborar, devemos ouvir os agressores. Acho que temos o direito, ele pode não querer falar, mas se há lesões físicas, temos que ouvir as pessoas que atenderam. Os médicos, os polícias, os peritos. Isso pode ser uma prova suficiente para eventualmente acusar? Não, pode ser insuficiente para o juiz, mas nós temos que a corrigir. O juiz depois é que vai decidir se a prova é bastante ou não. Mas se uma pessoa disse ao médico ou à polícia que foi agredido e que ficou com o braço partido, ou com a mão, ou com o pé, ou o que quer que seja, isto é como nos acidentes da via pública, nas situações da via pública em que uma pessoa agride a outra e são só os dois e depois há condenações destas. Portanto, é o juiz é que decide, face às circunstâncias, às desculpas ou aos depoimentos das pessoas, vai ver a credibilidade que eles têm. A prova é apreciada livremente pelo juiz e, portanto, nós temos que ir buscar a prova possível, mas temos que ir buscar a prova toda. E mais, apostar, e temos feito
um esforço nesse sentido e pedimos meios técnicos, que é o que precisa, através do PRR, que nos foram prometidos, de meios de gravação, por forma a que façamos declarações para memória futura nas situações, porque no princípio muitas vezes falam, mas depois já não querem falar as pessoas e, portanto, nós não podemos... Agora, o que temos é que estar atentos à dificuldade desta prova, saber que ela existe e tomar as medidas em concreto para isso, é o que eu acho que deve acontecer. E nós temos chamado a atenção e eu penso que os magistrados estão alerta para isso, mas pronto, num universo de tantos inquéritos de violência doméstica, que efetivamente, eu acho que os magistrados, e aqui há tempos, trouxemos aqui de propósito um caso muito problemático que estava na comunicação social, relativamente à comarca do Seixal, nós averiguámos tudo até ao fim, e trouxemos ao Conselho e houve pessoas do Conselho, até fora de magistrados, que não são magistrados, que enalteceram o trabalho do Ministério Público. É um trabalho difícil, muito difícil, mas cá estamos para isso e temos magistrados especializados nessas matérias, nomeadamente através da SAFES. Muito bem. Sr. Procurador-Geral, muito obrigado por esta entrevista. Fica por aqui este episódio especial de Justiça Cega. Até para a semana.